O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Eu sou Joana Santos, sou pedagoga, educadora popular, coordenadora executiva da Escola de Formação Quilombo dos Palmares, é uma escola de formação da educação popular voltada para movimentos sociais com prioridade de atuação no Nordeste brasileiro. E estou nesse espaço aqui, inclusive quero agradecer primeiro nesse espaço representando a AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras, que é uma articulação feminista, antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, e que se organiza, se estrutura nas articulações de seus agrupamentos nos estados, ora representado por Fórum de Mulheres, ora a própria AMB no local, no estado, e essa articulação é para manter o debate feminista, a pauta dos direitos das mulheres, o feminismo como esse espaço articulador da luta da luta e dos direitos de nós mulheres, pela dignidade e a vida das mulheres. Então, para nós, a Marcha das Margaridas, para a MB e todas nós que estamos construindo, a Marcha das Margaridas se conflui num processo de articulação, num processo de mobilização social, porque essa marcha é uma expressão da maior mobilização social das mulheres do campo, das florestas e das águas, maior expressão de mobilização social no Brasil e sobretudo, na América Latina. Inclusive, nessa versão 2023, a Marcha das Margaridas já tem confirmação de 31 países participantes. Então, isso diz do tamanho dessa mobilização social, isso diz de um reconhecimento das ações dessas mulheres na área rural, mas também nas periferias, nas mulheres extrativistas, das mulheres quebradeiras de coco, das mulheres participantes nas lutas nos seus territórios, das mulheres rurais que estão articuladas nas federações, na Confederação Nacional da Agricultura Familiar, que é a CONTAG, que é a expressão dessa coordenação desse processo. E essa marcha, ela se conflui nessa articulação que foi feita também, desculpem, no processo de mobilização, mas também eu quero enfatizar que a Marcha das Margaridas é também e, sobretudo, um processo pedagógico de elaboração de conhecimento. Por que elaboração de conhecimento? Nessa marcha, nós construímos, a partir do tema pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, confluindo várias temáticas e pelo menos 13 eixos temáticos, que vai desde a participação política e soberania popular
a dimensão do enfrentamento da violência contra as mulheres, a dimensão do corpo como território e pertencimento político, que é esse corpo que vai para a luta, é esse corpo que vai para o confronto político, é esse corpo lugar do prazer, é esse corpo lugar das relações afetivas, é esse corpo lugar político. Então, essas questões são retratadas, né, são registradas em cada eixo temático, que foram elaboradas várias cartilhas com cada eixo. E, além dos eixos temáticos, nós construímos também a pauta de reivindicação da Marcha das Margaridas 2023. Então, essa pauta de reivindicação foi entregue no dia 19 de junho, em Brasília, com a representação de 13 ministérios do governo Lula. O presidente não estava presente porque estava em agenda internacional. E essa agenda, essa pauta de reivindicação, ela é preparatória, processual, porque a CONTAG, sobretudo, através da sua secretária de Política para as Mulheres, a companheira Mazé, fazendo já o diálogo com os diversos ministérios. Ou seja, a Marcha das Margaridas é também um lugar estratégico da articulação política para a garantia dos nossos direitos. Então, nós entregamos a pauta, mas processualmente os ministérios que receberam cada pauta, a pauta da Marcha das Margaridas, se comprometeram em dar andamento, agilidade a cada proposta que nós apresentamos. Ou seja, na pauta das Margaridas 2023, elencamos para cada eixo temático várias propostas e dissemos que em cada proposta tem pelo menos 3 propostas prioritárias. E dissemos para o governo, essas 3 propostas prioritárias, elas não estão acima das outras, elas são prioritárias, mas não são exclusivas. Então, é prioritário pela urgência da política pública ali apresentada. E ela é urgente porque, dentro das diversas urgências, tem que ter política pública efetiva na vida das mulheres. Ou seja, para cada proposta apresentada, o governo, aí não é só o governo federal, é o governo federal, o governo estadual e o governo nos municípios, porque as políticas ela pode vir do governo federal para os seus entes, porque é mais perto do território de onde estão as mulheres. Então, as políticas não podem estar na dimensão só da boa intenção, ela tem que ter a prioridade, ela tem que ter o sujeito político do Estado, seja da União, seja estadual, seja municipal, para agilizar as políticas e ter dinheiro, recurso público que tem na União, no Estado e no município. E, nesse sentido, nós estaremos alertas, atentas, para o processo também de monitoramento e fiscalização para a realização dessas pautas. E por esses motivos, por essas motivações de luta, quero reforçar aqui um dos primeiros eixos temáticos dessa marcha de 2023, que é democracia participativa e soberania popular. Então, da elaboração desses conteúdos, partimos do pressuposto para as mulheres também no processo preparatório da formação política, que esse é um ponto crucial. As mulheres não estão indo só para o evento da marcha, as mulheres estão construindo a formação política para debater esses eixos temáticos. Então, os encontros, as caravanas, os cursos de formação, todo esse processo conflui para o estudo, o aprofundamento temático dos eixos e da pauta que também foi construída através dos estados. Nesse sentido, se a gente fosse começar conversando sobre soberania popular,
a gente diria, como vem nos conteúdos bem gerais, que é uma doutrina onde o Estado vira sujeito político para administrar, para gerenciar a política, a gestão, né, com a participação do povo, que essa é a grande referência. Soberania popular é o respeito à participação política popular a partir do povo. Porque falar em soberania popular é também se relacionar com democracia, com poder, com a participação popular através do povo, com o voto, com a participação popular através das instâncias instituídas através da Constituição Federal de 1988, aonde está lá registrado, né, em todo um processo que foi de participação popular, com assinaturas nos estados, com debates políticos, a Constituição que garante os nossos direitos. Então, é o poder legislativo, é lei, a Constituição é lei. E que se norteia por princípio da soberania popular. Então, se a gente for para vários exemplos de doutrinas ou de sistema político, que o Brasil é regimentado pelo sistema democrático. Então, a democracia é o princípio básico da soberania popular. Então, a nossa luta cotidiana lá no território, nas nossas vidas, na vida de nós mulheres, é pela luta da democracia, é pelo princípio da participação social, da participação popular. Porque nesse sistema democrático, embora tenhamos várias críticas da forma de gerenciar essa democracia, a gente tem que estar sempre alerta pela defesa da democracia. Porque um princípio da participação é através do voto, que é a democracia representativa. Então, no voto, nós vamos eleger nossos representantes para as várias instâncias da política, no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais e nos poderes constituídos, o poder legislativo, o Congresso Nacional, o poder, é, o poder legislativo, o poder judiciário, né? Esses poderes são instituídos para a instância da gestão pública. Então, a participação do povo, pensando na soberania popular, não pode se limitar ao voto, porque os nossos representantes legais, através do voto, a gente tem que botar esses representantes, mas tem que ter a participação política, porque não basta só botar os representantes. Nós tivemos recentemente no Brasil a experiência de que só botar o governo não garante a democracia. Só botar o governo não garante o processo participativo. Então, na experiência que tivemos com o governo Bolsonaro, de 2019 até 2022, nós tivemos uma política que foi de genocídio, uma política que foi desrespeitosa e de anular nossos direitos já conquistados através das lutas, né? E de desrespeito à humanidade, desrespeito a atitudes políticas que desmoraliza, que vulnerabiliza as pessoas, que desrespeita as mulheres negras, a juventude negra que é morta a cada dia nas periferias, que desrespeita e que comete genocídio na experiência da pandemia do Covid-19, então, que não tinha vacina, que vulnerabilizou mais as pessoas em situação de pobreza, e principalmente nós mulheres que vivenciamos essa situação que piorou a vida das mulheres. Então, se confinar em casa era se cuidar para não ter a vacina não, desculpa, a pandemia, né?
Por outro lado, essas mulheres ficaram dentro de casa, convivendo com seus agressores, e os agressores estão muito próximos dessas relações afetivas, do companheiro, da família. Então, vulnerabilizou e as mulheres não podiam sair, nós mulheres, né, para buscar apoio em situação de violência, para ter dinheiro para comida para seus filhos, para os filhos que estavam na escola não poder ir para a escola e ter como método as aulas virtuais e com a população pobre sem acesso à internet, inclusive para ter aula para os seus filhos. Então, deixa uma situação cada vez mais vulneráveis, né? E isso dificulta também a participação social, porque a participação social já está dizendo por si só, né? É social, é com mais gente debatendo, é com mais gente pensando saídas para a situação de enfrentamento à violência, ao racismo, né? Ao machismo. Então, essas situações, elas foram se agravando, mas é também a gente ter a capacidade de perceber aonde estão as saídas nessa dimensão da soberania popular e da participação política. Porque é também na experiência do Brasil que a gente tem várias instâncias, vários espaços que ampliam essa participação. Por exemplo, os conselhos de direitos, as comissões de políticas públicas, as conferências nacionais, as mesas de diálogos e os fóruns interconselhos e as audiências públicas. São espaços, instrumentos que estão constituídos, inclusive, na Constituição brasileira. Então, para cada espaço desse, por exemplo, para nós mulheres, a Conferência das Mulheres, e qualquer uma delas, de saúde, de educação, elas passam por um processo preparatório para garantir mais gente. O PPA, aliás, o ciclo orçamentário, né, no governo Lula, começou com uma iniciativa, embora ainda limitado, porque foi a participação virtual, mas foi muita gente dando opinião das diversas propostas de prioridade para que o dinheiro público seja aplicado nessas políticas públicas. Então, não basta ter só a, a iniciativa da política, mas tem que garantir o recurso público para garantir, por exemplo, os equipamentos para a juventude nas periferias, equipamentos para lazer, equipamento nas praças, a creche para as mulheres tem que ter dinheiro público, porque essa é uma prioridade de política. Então, as causas que estão nas nossas vidas no cotidiano, a situação das mulheres, as temáticas específicas, são pautas das conferências, são pautas dos conselhos, que os conselhos ele pode ser do caráter deliberativo e o caráter consultivo. Então, nós lutamos para que esses conselhos não seja só um lugar que recebe informação do governo, porque a composição dos conselhos ele é paritário, né? Por parte da sociedade civil e por parte do governo. Então, nenhuma pode sobrepor a outra, no sentido de quem manda nas políticas é o governo, quem manda é a sociedade civil, mas ser os conselhos esse espaço de diálogo, esse espaço propositivo para que se efetive as políticas na vida das mulheres. Então, todos esses espaços é parte, né, dessa participação social, essa participação que a gente sempre defendeu, então, historicamente, no Brasil, né, desde situação de contextos, que é também importante isso. Nós enfrentamos vários contextos políticos, contexto de ditadura em 64, contextos de golpes, né, em 2016, contexto de impeachment, a primeira mulher eleita democraticamente através do voto, o Congresso, né, derrubou esse governo, deu um golpe nesse governo, que era uma continuidade do governo popular democrático
no governo Lula e no governo Dilma, em várias gestões. Então, falar de soberania popular é falar do sistema político que a gente quer, porque a defesa da democracia não é só dizer, levantar a bandeira de que nós defendemos a democracia, mas é também afirmar qual é a democracia que nós queremos. Nós queremos uma democracia que esteja garantido o espaço do diálogo, mas também e, sobretudo, da autonomia de cada um desses sujeitos. Então, o governo federal, por exemplo, os governos locais, de ter os instrumentos que vai definir essas políticas, plano de governo, plano orçamentário, né? Para que a sociedade civil possa ter esses lugares propositivos, mas não só propositivos, mas também da incidência política do monitoramento e da fiscalização de como estão essas políticas. Então, no governo Bolsonaro, a gente perdeu muitos espaços da participação política popular, mas a gente retoma a partir das iniciativas do governo Lula. Mas, mais do que o governo Lula, a gente também tem que ter esse lugar propositivo onde reforça a participação e fortalecimento das organizações das mulheres, por exemplo, né? Então, para cada grupo, associação, política, né? Política na área rural, o governo federal liberou mais de 50 milhões de reais para política na agricultura familiar direcionada para as mulheres. Então, essa política, os movimentos, a sociedade civil tem que estar organizada para saber como é que chega, né? Para ter o acesso, porque não basta dizer que vai ter a política de agricultura familiar para as mulheres. Tem que garantir o acesso a esse direito, porque a gente perde muito no tempo, na política, na articulação, se a gente não fosse informar, estudar. E, por último, quero ir concluindo essa temática para dizer que não foi à toa que foi o primeiro eixo da Marcha das Margaridas, porque esse eixo diz o tamanho do contexto e do compromisso político, nós, mulheres, para a efetivação das políticas públicas. Mas as políticas públicas não é o único eixo não é a única meta nossa, porque a pauta é um instrumento que a gente vai seguir, seguir olhando, seguir fiscalizando, ouvindo as mulheres lá nos territórios, né? Porque toda essa produção de conhecimento que realizamos nas cartilhas foi fruto da escuta das mulheres, nos seus diversos lugares, nas suas diversas causas, nas suas diversas violações de direito, mas também nas suas diversas alegrias, nas suas diversas conquistas. Então, vamos sempre pontuar essa dimensão do fazer, fazendo, escutando e fazendo as proposições. Por último, mesmo, quero me despedir agradecendo por esse espaço, para que possa contribuir, né, nesses debates, que a Marcha das Margaridas é um debate constante, é um debate que está nas nossas vidas, é um debate que nos anima a fortalecer a nossa luta, é um debate que nos anima, né, porque a luta é árdua, como disse Margarida Alves, da luta eu não fujo. E um outro tema de Margarida que é muito forte na marcha. Eu posso, medo eu tenho, mas eu não uso. Eu não uso esse medo para me imobilizar. Eu não uso esse medo para me intimidar para a luta. Eu não uso esse medo para me deixar dispersa. Eu não uso esse medo para me deixar sozinha, porque somos muitas. E como a gente diz na articulação de mulheres brasileiras, as mulheres são como as águas. Quando se encontram, cresce, se fortalece. Eu sou Cícera Nunes,
Eu sou agricultora familiar, eu moro no assentamento Poço do Serrote, que fica no município de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. E assim, para a gente falar sobre a democratização de terras, primeiramente nós precisamos trazer um pouco do contexto, né, das desigualdades, do que marcam a distribuição de terras em nosso país. E no Brasil, segundo o censo de 2017, existe a agropecuária, né, em nosso país, quais 3,9 milhões são estabelecimentos familiares. Porém, a agricultura familiar ocupa apenas desses estabelecimentos 23% das terras agricultáveis no Brasil. Então, diante disso, demais percentuais dessas terras, 77% estão nas mãos do agronegócio em nosso país. Então, diante disso, nós somos a maioria da população que produz alimento, nós somos a maioria que estamos sustentando a alimentação na mesa brasileira, em torno do país aí de 70% da alimentação, mas quando se refere a estar em estabelecimentos rurais, que ocupa a terra, que é um instrumento principal para a produção nossa, nós estamos aí com a minoria de estabelecimentos rurais. Então, isso é uma demonstração aí da concentração de terras, da concentração latifúndia de algumas pessoas em nosso país, e que isso é muito preocupante, e também de ter políticas públicas, é necessário ter políticas públicas dessa distribuição e da igualdade do acesso à terra, tendo em vista essa questão da alimentação em nosso país, e tendo em vista também a questão da diminuição da fome e da pobreza. Então, essas atividades produtivas, no caso de nós mulheres no campo, na floresta, nas águas, e onde a gente atua ou mora, para nós mulheres garantir a nossa autonomia, para a gente também ter essa liberdade e também ser autônoma, se livrar de violências, né, psicológica ou física, outras formas. O acesso à terra é um dos meios dessa libertação e dessa autonomia de nós, mulheres rurais. Então, a terra é um importante instrumento indicador de que a gente tem a liberdade econômica, a liberdade social e o acesso a direitos. Mas, diante dessas desigualdades, né, onde, na maioria, que acessam e que têm essas terras, na maioria, são homens, que têm a maioria dessas terras, que são agricultáveis, e são homens brancos. E aí as mulheres indígenas, negras, né, somos quilombolas, isso fica aí aquém, a gente fica no patamar de não acesso a esses direitos e à democratização da terra em nosso país. Então, esse problema da concentração fundiária em nosso Brasil, é importante que buscamos algumas soluções, né? Tanto na parte, nós que somos de movimentos sociais, os sindicais, ou na parte social, de uma forma geral, a sociedade civil, buscar meios da democratização em nosso país. Então, o caminho seria de enfrentarmos um processo de desenvolvimento onde que seja democrático, né? Onde tenha a reforma agrária que a gente sempre defendeu no campo, uma reforma agrária que democratize a questão fundiária no nosso país, em nossos estados, e romper também com esse ciclo de desigualdade e fome que tem em nosso país. Então, para se romper, se faz necessário iniciar um trabalho de democratização, de reforma agrária das terras agricultáveis, produtivas em nosso país, e também um processo, claro, né, vendo também as leis que existem em nosso país nessa questão agrária. Então, a gente não está aqui que tem que ser na lei ou na marra, mas sim vendo os meios de como a gente interromper um ciclo de desigualdade que está hoje a questão agrária em nosso país. Então, quando a gente luta por uma construção, né, de ter uma política, né, de sustentação da alimentação saudável, de uma alimentação onde chegue a todas as pessoas do campo da cidade, é preciso fazer
esse trabalho e essa questão do acesso à terra, do acesso aos direitos, a gente morando na terra. Então, por essa garantia, né, de ter o acesso à terra, também cuidar da natureza, cuidar da nossa terra, cuidar do meio ambiente. Então, isso a gente defende diante disso, não é diferentemente de defender só uma monocultura no país, né? Ou seja, essas terras que estão na mão de poucos, ela não tem uma diversidade de alimentação. E aí, diante disso, passa a ter a monocultura e passa a ter a, a exportação de uma monocultura que usa o agrotóxico e a agricultura familiar, que é com base agroecológica, que a maioria da agricultura familiar que defende o processo da reforma agrária, a gente defende a alimentação sem o agrotóxico, sem o veneno. Então, diante disso, a gente defende o processo de reforma agrária no país, democraticamente, e defende que as mulheres elas tenham a titularidade da terra no nosso país, seja prioridade nisso, né? Nos últimos anos, a gente tem tido, principalmente do governo Lula, o primeiro governo para cá, né? Eu sou dessas sementes onde eu, jovem, ainda solteira, tive o acesso à terra através de um processo da reforma agrária, através do nosso governo, presidente Lula, no primeiro mandato. Então, para nós, hoje, né, na época eu bem jovem, hoje ter esse acesso, para mim foi uma libertação, né, quanto mulher, quanto jovem, quanto negra, e também na luta de nós no movimento sindical social tem sido importante essa libertação do acesso à terra, não só para mim, mas para muitas em nosso estado e em nosso país. Muito importante, né? A reforma agrária, ela, de acordo com... Nós temos um Estatuto da Terra em nosso país, onde tem a Lei 4.504/64, primeiro do artigo 1. Considera que a reforma agrária é um conjunto de medidas que visam promover melhoria e distribuição de terras, mediante modificações no regime de uso da posse da terra, a fim de atender os princípios de justiça social e aumento da produtividade para essas pessoas e famílias que têm o acesso à terra. E aí a reforma agrária, ela é a responsabilidade também do Estado brasileiro. Isso está na Constituição brasileira. Quando, um lado, temos um grande latifúndio que não cumpre, muitas vezes, a função social de ter aquela terra, que muitas vezes descumpre, que muitas vezes faz grilagem da terra, que falsifica o documento e tem acesso àquela terra, isso acontece muito em nosso país. De um outro, temos grupos de nós, trabalhadores, trabalhadoras rurais da agricultura familiar, que não tem muitas vezes o acesso à terra e nem de ter onde morar. Então, nós precisamos de ter onde trabalhar e de ter onde morar. E, principalmente, essas pessoas são maioria em nosso país. Então, a gente precisa também estar atento a essas questões dessas desigualdades. E onde a gente estamos em um Estado que tem um dever constitucional, que está na Constituição também, onde tem a distribuição de terra, né, entre famílias, e que também é um conjunto de políticas em nossas leis que defende nós termos essa terra, ter a moradia, ter a infraestrutura, na lei, está dizendo isso na lei, e tem outra, isso seria 2 meios de acesso à terra no Brasil, nós temos hoje. Nós temos um meio de acesso à terra através da política de reforma agrária que tem pelo INCRA, que é o Instituto que libera as terras em nosso país, de uma forma geral em todo o Brasil, que a qual hoje eu moro no assentamento que foi pelo INCRA, e tem outra forma de acesso à terra, que é pelo crédito fundiário. O crédito fundiário é um programa nacional, que é também uma política, se tornou uma política pública no Brasil, que entra governo, sai governo, e o programa fica. E esse programa, diferente do que é pelo INCRA, que o INCRA ele desapropria maiores quantidades de hectares de terras, e o crédito fundiário ele pode desapropriar para uma família, 2 famílias, uma pessoa. Então, desapropria mais o crédito fundiário para quantidades menores de hectares de terras.
Então, tem uma quantidade de hectares de terra que desapropria pelo INCRA, um número grande, e tem as menores que é pelo crédito fundiário, que é como se fosse um complemento da reforma agrária. Isso tudo garantido pela lei em nosso país. E aí, diante disso, na lei, na Constituição, acessar essas terras por esses programas que nós temos, que vêm desde a criação do Estatuto da Terra em nosso país, nós temos também garantido pela Constituição, além da infraestrutura da casa, né, a água, também acesso à assistência técnica, que pode ser pelo INCRA ou pelo programa do crédito fundiário. E aí, como nós acessarmos essa terra? Tem de várias formas. O que nós estamos orientando e sempre orientamos os agricultores, agricultora, é que procure o seu sindicato, ou os movimentos sociais, como o MST também, que tem grande coordenação nessa parte também do acesso à terra e da reforma agrária. Então, nós, através dos sindicatos, que aqui no nosso Pernambuco é pela FETAP, e os sindicatos, em torno de 176 sindicatos em todo o estado, e a nível do Brasil, a nossa Confederação Nacional, a CONTAG, que orienta em torno de mais de 5.000 sindicatos em todo o país. Então, diante disso, a gente orienta desde a organização da documentação para acessar essa terra, e desde a formulação de associações, de grupos sociais que se interessam em acessar. Então, a gente tem feito isso em Pernambuco, um número grandíssimo, né, em nosso estado e a nível de Brasil, e tem crescido bastante o acesso à terra, né? Hoje nós temos grandes desafios, tanto hoje de acessar ainda, mas também na infraestrutura, porque as políticas públicas, elas ainda travam bastante quando se refere a recursos para a infraestrutura, e aí a gente tem tido grandes desafios ultimamente, né, nessa política da questão agrária, né? Então, que foram principalmente o governo Bolsonaro, que isso parou, ficou zero em termos do acesso à terra, em termos também da infraestrutura para nós. Então, ou seja, ampliou-se fome nos assentamentos, ampliou-se a violência, e as mulheres foram muito mais violentadas com essa questão do abandono das políticas de reforma agrária em nosso país, e também, além da violência, a questão da pobreza, que ampliou, né? Hoje está em torno de 33 milhões de pessoas que passam fome, e a pobreza que se ampliou, e aí a violência acrescenta a questão da violência física, psicológica, para nós mulheres, tem sido um dos desafios maiores nas áreas de assentamentos, onde moram mulheres e onde moram, né, todas as famílias. Então, para nós, isso tem sido um grande desafio, e a questão agrária, né, de estar com um governo ruim, ela deixou uma sequela grande que vamos demorar anos para que a gente volte ao que era como vinha antes com Lula e Dilma. Diante disso, né, além de parar a reforma agrária com Bolsonaro, nós tivemos coisas muito, muito também pior, que foi a questão do incentivo ao uso do veneno, do agrotóxico, que ampliou-se de uma forma geral, não só em assentamento. Então, a alimentação no país também, que interliga, quando se fala em questões de reforma agrária, em morar na terra e trabalhar, a gente também interliga essa questão do uso do agrotóxico, porque a gente defende muito o uso da comida sem veneno, agroecologicamente. Então, diante disso, nós tivemos um grande número de uso de venenos, né, com incentivo do próprio governo Bolsonaro, de empresas, de vender mais venenos nas propriedades rurais, nas comunidades, nos assentamentos. E queremos também, com certeza, além de lutar por uma reforma agrária justa, igualitária, nós também precisamos rever o nosso Congresso Nacional, certo? Que temos boa parte, certo? Que são ruralistas, parlamentares ruralistas, e as leis que eles querem fazer na questão ambiental e na questão agrária, na questão fundiária, não são leis que beneficiam o Brasil e a população. Então, como tem um bom número de latifúndios que são eleitos parlamentares, latifundiários, como tem muitos do agronegócio que estão
legislando, que estão fazendo lei, isso é um empecilho grande para o nosso país, é um retrocesso muito grande para nossos territórios, para as questões agrárias do país. Então, a gente precisa repensar quem nós estamos elegendo para o parlamento e construir essas leis brasileiras, no que se refere de uma forma geral e também à questão agrária. Porque quando se elege um ruralista, um latifúndio, ele é um conservador de extrema direita, na maioria deles, e também eles se fecham no radicalismo, e aí se fecham para manter o que tem de ruim e de manter também as grandes propriedades nas mãos deles, e não descentralizar nas mãos de quem mais trabalha e alimenta a nação. Então, diante disso, são desafios a serem enfrentados, né? Também no voto, né? Através do nosso voto, através da conscientização política, né? Para combater essa forma da radicalidade e da concentração de poder e também do fundamentalismo que eles defendem, né? Nas ideias deles, também religiosas, de muitas vezes, né, prejudicar a nação e prejudicar aí, principalmente a maioria da população. Então, nessa questão de investimentos para a reforma agrária, nós precisamos enfrentar o capital, enfrentar esse latifúndio, nós precisamos enfrentar o agronegócio no campo, né, e na cidade, porque se mistura bastante, e temos que salvar, com certeza, o nosso campo, a nossa floresta, as nossas águas, nosso meio ambiente. Porque diante disso, do que temos hoje, do que estamos vendo, a gente tem esse desafio a ser enfrentado através do Congresso, né? Também do nosso Senado, através dos poderes que a gente tem em nosso país. Hoje nós vamos conversar sobre as políticas públicas para as mulheres do campo, das águas e das florestas. Trazer alguns apontamentos históricos de constituição de programas e políticas até os desafios que enfrentamos na atualidade. Para entendermos melhor esse tema, é necessário levarmos em consideração que vivemos em um país onde a diversidade impera. A diversidade dos povos, suas tradições, da cultura, da política, do modo de organização para produzir interação com a natureza, das relações sociais que se estabelecem. Todas essas condicionantes por si já torna cada segmento singular. Do ponto de vista da organização das mulheres do campo, das águas e das florestas, no entanto, importava e importa identificar o que as unifica, o que as une na luta. Um dos aspectos relevantes nesse sentido é a saída da invisibilidade. É a luta pelo reconhecimento da sua condição de trabalhadora, da sua condição, da sua identidade de mulher rural. As mulheres que habitam o espaço urbano quase sempre se deslocam de suas residências para o seu local de trabalho, tendo bem delimitado esses dois espaços. No caso das mulheres do campo, das águas e das florestas, o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo quase sempre acontecem no mesmo espaço, com um agravante. Na maioria das vezes, nenhum nem outro é considerado trabalho, agravando ainda mais a identificação, o reconhecimento da sua condição de trabalhadora, de mulher rural. Nós somos 70% dos cooperados, somos 272 cooperados na Coopercup e 70% são mulheres. E, assim, isso se deu também pelo fato da geração de renda, né? Por essas mulheres conseguirem coletar o umbu, coletar as frutas, transformar em produtos e conseguir comercializar. Então, isso foi o que, de fato, transformou a vida delas nas comunidades, né? Então, nesse formato, né, a agricultura familiar tem um papel importantíssimo para a transformação da vida das mulheres. Porque todo o processo de formação, toda a base é muito importante, mas se não tem uma garantia de renda para essas mulheres, infelizmente, a gente não tem como manter esse empoderamento feminino. É quase que difícil, assim. Então, e o que contribui muito para que a agricultura familiar se fortaleça são as políticas públicas, né? Esse olhar do Estado
né, esse olhar do governo para com a agricultura familiar, de compreender de que é, de fato, uma parcela da sociedade que transforma a vida mesmo das pessoas. O longo processo de redemocratização do país no período durante e pós-ditadura militar contou efetivamente com a participação das mulheres rurais, das mulheres urbanas, sejam nas questões específicas de fortalecimento do seu segmento e do seu movimento social, sejam nas questões gerais, cuja pauta gravitava em torno da luta pelos direitos, pela ampliação dos direitos sociais, pelo direito à previdência, direito à sindicalização, da luta contra a fome, contra a pobreza, contra a carestia, contra o analfabetismo, da luta pela terra. Eu gostaria também de lembrar aqui que em 1986 nós elegemos a Assembleia Constituinte com a tarefa de escrever a Carta Magna, o que aconteceu e foi promulgada em outubro de 1988, e de lembrar que esse processo foi de intensa interlocução da sociedade civil com a Casa Legislativa. Várias emendas populares foram apresentadas e muitas delas ultrapassaram a marca de 1 milhão de assinaturas. Essa década de 1980, ela tem essa marca dessa mobilização social intensa, da população brasileira. Vários movimentos nacionalmente articulados surgiram ou ressurgiram nesse período. Poderíamos citar aqui o MST, a CUT e o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Nesse sentido, nos anos seguintes, vários outros movimentos com uma contribuição relevante histórica para a organização das mulheres também se constituíram. É o caso do MICCB, Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, da CONAC, da Coordenação Nacional Quilombola. Inclusive, é bastante relevante trazer aqui a questão das mulheres quilombolas, porque elas têm uma contribuição muito grande a dar, tanto do ponto de vista organizativo, mas também do ponto de vista de como as comunidades quilombolas se organizam e o papel diferenciado das mulheres junto aos demais componentes desses espaços. Também o movimento de mulheres camponesas, o movimento de pequenos agricultores, o MPA, o movimento camponês popular, a FETRAF, enfim, um conjunto de movimentos que constituem esse processo e que muitas de vocês que nos acompanham aqui vão se identificar como participantes de um deles ou de articuladoras de um deles, ou até mesmo muito próximas, né, e se aproximando, enfim. Eu acho que do ponto de vista da organização histórica das mulheres, nós não poderíamos trazer nada que não fosse, que não tivesse essa marca da importância da organização nesses espaços. Uma outra questão, e aí vai muito mais voltado para os movimentos gerais, é que mesmo as mulheres tendo essa participação ativa, afinal de contas, nós somos a metade da população brasileira e que, se olharmos para o campo, as águas e as florestas, representamos quase a metade, em torno de 47% dessa população é composta por mulheres, mas ainda é desvantajosa a questão da representatividade dos segmentos. As mulheres acabam ficando em um segundo plano, né? Mas esse cenário tem mudado. Então, eu queria aqui relembrar, né, e pontuar a importância que foi o Partido dos Trabalhadores iniciar o debate da participação das mulheres. Então, o final dessa década de 1980 e o começo da seguinte traz esse conteúdo para a agenda do partido. Então, em 1991, o PT aprovou a cota de 30% de participação das mulheres em todas as instâncias e em 2011 aprovou a sua paridade. Isso é muito relevante porque influenciou que outros movimentos também o fizessem. Então, a Central Única dos Trabalhadores seguiu nesse caminhar e aprovou a cota de 30% em 1993 e aprovou a paridade um ano após o PT, ou seja, em 2012.
Vários outros movimentos, vários outros espaços também fizeram essa discussão, também aprovaram como um regramento de funcionamento da instância a participação das mulheres. Inclusive, boa parte dessas estruturas tem aí a sua Secretaria de Mulheres atuantes. Isso é importante a gente sempre trazer porque, de uma maneira geral, nós somos subrepresentadas. Então, se olharmos hoje para o Congresso Nacional, ocupamos apenas 15% das cadeiras. Então, a gente ainda tem um parlamento extremamente machista. E por isso é importante que as iniciativas como essa venham a fazer avançar a participação das mulheres em todos os espaços. Eu sou Cícera Nunes, eu sou agricultora familiar, eu moro no assentamento Poço do Serrote, que fica no município de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. E no Brasil, segundo o censo de 2017, existe a agropecuária, né, em nosso país, quais 3,9 milhões são estabelecimentos familiares. Porém, a agricultura familiar ocupa apenas desses estabelecimentos 23% das terras agricultáveis no Brasil. Então, diante disso, demais percentuais dessas terras, 77% estão nas mãos do agronegócio em nosso país. Então, diante disso, nós somos a maioria da população que produz alimento, nós somos a maioria que estamos sustentando a alimentação na mesa brasileira, em torno do país aí de 70% da alimentação, mas quando se refere a estar em estabelecimentos rurais, que ocupa a terra, que é um instrumento principal para a produção nossa, nós estamos aí com a minoria de estabelecimentos rurais. Para nós, mulheres, garantir a nossa autonomia, para a gente também ter essa liberdade e também ser autônoma, se livrar de violências, né, psicológica ou física, outras formas, o acesso à terra é um dos meios dessa libertação e dessa autonomia de nós, mulheres rurais. Então, esse problema da concentração fundiária em nosso Brasil, é importante que buscamos algumas soluções, né? Tanto na parte, nós que somos de movimentos sociais, os sindicais, ou na parte social, de uma forma geral, a sociedade civil, buscar meios da democratização em nosso país. Então, o caminho seria de enfrentarmos um processo de desenvolvimento onde que seja democrático, né? Onde tenha a reforma agrária que a gente sempre defendeu no campo, uma reforma agrária que democratize a questão fundiária no nosso país, em nossos estados, e romper também com esse ciclo de desigualdade e fome que tem em nosso país. Então, a gente não está aqui que tem que ser na lei ou na marra, mas sim vendo os meios de como a gente interromper um ciclo de desigualdade que está hoje a questão agrária em nosso país. Então, quando a gente luta por uma construção, né, de ter uma política, né, de sustentação da alimentação saudável, de uma alimentação onde chegue a todas as pessoas do campo da cidade, é preciso fazer esse trabalho e essa questão do acesso à terra, do acesso aos direitos, a gente morando na terra. Então, por essa garantia, né, de ter o acesso à terra, também cuidar da natureza, cuidar da nossa terra, cuidar do meio ambiente. Então, isso a gente defende diante disso, não diferentemente de defender só uma monocultura no país, né? Ou seja, essas terras que estão na mão de poucos, elas não têm uma diversidade de alimentação. E aí, diante disso, passa a ter a monocultura e passa a ter a exportação de uma monocultura que usa o agrotóxico e a agricultura familiar, que é com base agroecológica, que a maioria da agricultura familiar que defende o processo da reforma agrária, a gente defende a alimentação sem o agrotóxico, sem o veneno. Então, diante disso, a gente defende o processo de reforma agrária no país, democraticamente, e defende que as mulheres, elas tenham a titularidade da terra no nosso país, seja prioridade nisso, né? Nos últimos anos, a gente tem tido, principalmente do governo Lula, o primeiro governo para cá, né? Eu sou dessas sementes
onde eu, jovem, ainda solteira, tive o acesso à terra através de um processo da reforma agrária, através do nosso governo, do presidente Lula, no primeiro mandato. Então, para nós, hoje, né, na época eu bem jovem, hoje ter esse acesso, para mim foi uma libertação, né, quanto mulher, quanto jovem, quanto negra, e também na luta de nós no movimento sindical social tem sido importante essa libertação do acesso à terra, não só para mim, mas para muitas em nosso estado e em nosso país. Muito importante, né? A reforma agrária, ela, de acordo com... Nós temos um Estatuto da Terra em nosso país, onde tem a Lei 4.504/64, primeiro do artigo 1. Considera que a reforma agrária é um conjunto de medidas que visam promover melhoria e distribuição de terras, mediante modificações no regime de uso da posse da terra, a fim de atender os princípios de justiça social e aumento da produtividade para essas pessoas e famílias que têm o acesso à terra. Quando, um lado, temos um grande latifúndio que não cumpre, muitas vezes, a função social de ter aquela terra, que muitas vezes descumpre, que muitas vezes faz a grilagem da terra, que falsifica o documento e tem acesso àquela terra, isso acontece muito em nosso país. De um outro, temos grupos de nós, trabalhadores, trabalhadoras rurais da agricultura familiar, que não tem muitas vezes o acesso à terra e nem de ter onde morar. Está na Constituição também, onde tem a distribuição de terra, né, entre famílias, e que também é um conjunto de políticas em nossas leis que defende nós temos essa terra, ter a moradia, ter a infraestrutura, na lei, está dizendo isso na lei, e tem outra, isso seria 2 meios de acesso à terra no Brasil, nós temos hoje. Nós temos um meio de acesso à terra através da política de reforma agrária que tem pelo INCRA, que é o Instituto que libera as terras em nosso país, de uma forma geral em todo o Brasil, e a qual hoje eu moro no assentamento que foi pelo INCRA, e tem outra forma de acesso à terra, que é pelo crédito fundiário. O crédito fundiário para quantidades menores de hectares de terras. Então, tem uma quantidade de hectares de terra que desapropria pelo INCRA, um número grande, e tem as menores que é pelo crédito fundiário, que é como se fosse um complemento da reforma agrária. Isso tudo garantido pela lei em nosso país. E aí, como nós acessarmos essa terra? Tem de várias formas. O que nós estamos orientando e sempre orientamos os agricultores, agricultora, é que procure o seu sindicato, ou os movimentos sociais, como o MST também, que tem grande coordenação nessa parte também do acesso à terra e da reforma agrária. E a nível do Brasil, a nossa Confederação Nacional, a CONTAG, que orienta em torno de mais de 5.000 sindicatos em todo o país. Então, diante disso, a gente orienta desde a organização da documentação para acessar essa terra e desde a formulação de associações, de grupos sociais que se interessam em acessar. Então, a alimentação no país também, que interliga, quando se fala em questões de reforma agrária, em morar na terra e trabalhar, a gente também interliga essa questão do uso do agrotóxico, porque a gente defende muito o uso da comida sem veneno, agroecologicamente. Fique com a gente, o TV Elas por Elas Formação vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 4h, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.